E aí, beleza? Hoje eu vou falar sobre Território Lovecraft, livro do Matt Huff. Você nunca ouviu falar do Matt Huff? Eu também não, eu só comprei esse livro por causa desse aviso aqui, ó. Vai virar uma série da HBO. E essa série vai ser produzida pelo Jordan Peele, que é o cara do Corra, e pelo J.J. Abrams, que é o cara do Star Wars, do Missão Impossível, do final bosta do Lost. Tem essa questão aí também. Mas mesmo assim eu fiquei curioso para saber. Vamos ver do que se trata esse livro. Território Lovecraft é um romance que está estruturado em forma de contos. Então, cada capítulo é um conto diferente. Vão ser os mesmos personagens, mas ora um vai ser o protagonista, ora vai ser coadjuvante, e eles vão alternando essas funções ao longo da narrativa. E cada conto vai explorar um subgênero do suspense, do terror. Ele trata de seres fantásticos ao mesmo tempo em que discute questões do nosso dia a dia, como o racismo. Então, a forma como o Matt Huff utiliza o racismo para tornar a narrativa mais complexa é bem interessante. Ele não utiliza o racismo simplesmente como uma panfletagem no meio de uma história qualquer, né? Porque às vezes a gente vê isso. Tá contando uma história X lá e daí tem umas panfletagens no meio, né? Discursos bonitos e tal. E esse livro não faz isso. A questão do racismo, ela está atrelada à narrativa, e isso é sensacional. O livro começa com o Atticus. Atticus é o protagonista. Eu não sei se é assim que pronuncia o nome dele. Foda-se. Ele é um cara que voltou da guerra, ele é um homem negro, mora nos Estados Unidos e tal. Ele foi para a guerra da Coreia e ele virou meio que um pária pro pai dele, assim. O pai dele tá de cara com ele porque ele foi para essa guerra. O pai dele acha que ele não tinha que ir lá lutar a guerra dos brancos. Eles têm um certo conflito, assim, um afastamento. Enfim, o pai dele deixou algumas mensagens meio cifradas para ele e desapareceu. A história se passa nos anos 50, no auge da segregação racial dos Estados Unidos. É aquele período, e o livro destaca isso, em que existiam alguns guias em que mostravam quais os lugares os negros poderiam frequentar e quais os negros deveriam evitar, porque senão eles iam tomar no cu se eles fossem, porque tinha um bando de racista lá. Um dos personagens é o tio dele, que inclusive escreve esse guia que é para avisar os negros quais lugares eles podem ir, qual restaurante dá para frequentar, porque naquele período eles não poderiam nem, assim, digamos, usar o banheiro, o mesmo banheiro que os brancos, por exemplo. É bem ridículo, nojento. É meio que a mesma ideia do filme que ganhou o Oscar lá, do Green Book. Só que a história não tem nada a ver. Veja, tá tratando da questão dos anos 50, da questão do racismo no período dos anos 50, só que ele já conversa diretamente conosco do século XXI, por quê? Por exemplo, o livro começa com o Atticus indo pra lá e sendo parado pela polícia. Quando um policial branco para um cara negro na estrada, a gente já relembra Estados Unidos, o quê? Ano passado? Ano retrasado? Que a gente tem ouvido muitos casos de que policiais brancos mataram homens negros inocentes nessas paradas de averiguação. O protagonista é fã de ficção científica e do Lovecraft, por isso o título. Se você não leu os contos do Lovecraft, você não vai ficar perdido aqui. Talvez você perca uma referência ou outra, mas nada assim que vai fazer você não entender a história. Não se preocupe quanto a isso. Não é necessário ler as histórias do Lovecraft para entender esse livro aqui. Eu, particularmente, não sou exatamente um fã do Lovecraft. Eu acho ele barroco demais pro meu gosto. Mas eu gosto da influência que o Lovecraft tem em vários outros aspectos da cultura pop até. Então, assim, ele é um cara que influenciou o Stephen King, por exemplo, que eu sou fã. Enfim, outra coisa bacana é que cada conto vai meio que explorar um subgênero do terror, do horror. Então, a gente tem essa primeira história, começa com uma seita sinistra, mas depois a gente tem, por exemplo, Casa Mal Assombrada, tem história de seres inanimados que ganham vida, esse tipo de coisa. Então, algumas são legais, outras não tanto. Eu, por exemplo, não curto muito a questão do horror cósmico, que é a grande vibe, eu acho, do Lovecraft, é o horror cósmico, né? A parada de vai para um outro planeta, uma outra realidade, e aí tem os seres com tentáculos e tal, tipo a parada do Cthulhu lá e tal. Eu sei que tem uma galera que pira nisso, eu não gosto tanto, então tem uma história que é específica sobre isso, ali no meio dessa narrativa. Mas tem outras coisas que eu acho mais interessantes. Por exemplo, a Casa Mal Assombrada, a história vai falar sobre isso, uma história, né? Uma casa que tem
lá umas paradas acontecendo, coisas estranhas ocorrem, barulhos sinistros, etc e tal. Só que assim, o grande lance da história é que trata-se de uma mulher negra comprando uma casa num bairro só de pessoas brancas. E aí aquela questão dos vizinhos, todo mundo é filha da puta e tal, e ela não é bem-vinda ali. Então assim, o fantasma dentro da casa é meio que de menos, assim, comparado com os vizinhos que podem matá-la a qualquer momento. Então, eu acho que o livro, ele se torna muito mais interessante nesse tipo de situação, em que aquilo que dá medo não é o ser fantástico, não é o demônio, não é a bruxa, não é nada disso, são os homens brancos. Tem um dos contos, por exemplo, que uma menina negra, ela descobre um elixir que faz com que ela se transforme numa mulher branca. E aí a história toda é essa, assim, ela tem a oportunidade de se tornar branca, ela percebe tudo aquilo que ocorre, como é o impacto de você ser uma pessoa branca, quais são as facilidades que você tem, e aí como que ela reage a isso? E aí como que volta ao normal? Então essa história faz um paralelo com a questão do médico e o monstro. Veja, eu acho puta, uma grande sacada desse escritor aí. Ele pega elementos do horror clássico, trata das questões sociais de agora, essa questão do racismo e tal, e ele faz uma mistura assim que fica sensacional. Em termos de linguagem, né, da questão da escrita, a tradução é muito boa e tal, mas assim, não tem grandes novidades em questão de linguagem. Ele é um livro que vai bem feijão com arroz, assim. Eu acho que o mérito do livro está nessa sacada de tratar de questões raciais que são muito relevantes, principalmente nos dias de hoje, né? Mesmo tratando de questões históricas lá dos anos 50, né? Ele consegue trazer isso para os dias de hoje de uma maneira bem equilibrada e consegue tornar o livro relevante. É um livro que é divertido e que te bota para pensar sobre várias coisas. Estou bem curioso para saber o que a HBO vai fazer com tudo isso aí. I haven't even gotten to the real strange part. Então é isso, diga aí nos comentários o que você achou desse livro, o que você espera dessa série. Curta o vídeo se você gostou dele. Se não gostou, curta também lá e assine o canal. Nos vemos por aí. Falou!